Amém. 1 Samuel, capítulo 2, verso 27, diz, é a profecia contra a casa de Eli. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. Dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque das coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus dois filhos, a Hofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá, rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Irmãos, é um texto de estremecer, amém? Começa o texto dizendo que veio um homem de Deus a Eli, o sacerdote. Quem era este homem de Deus? A Bíblia não diz. Se você for o texto mais para frente, a partir do capítulo 3, você vai ver que aí entra na história o profeta Samuel. Quando Samuel entrega aquela profecia que nós conhecemos sobre a destruição da casa de Eli, na verdade, no capítulo 2, Deus já havia usado um outro profeta. Amém? Aprenda esta grande lição. Deus nunca faz algo sem primeiro falar duas vezes. Aprenda esta grande lição. 2 é o número do testemunho, é o número da situação confirmada. Lembra? Faraó teve quantos sonhos? 2. José teve quantos sonhos? É assim que as coisas acontecem, as confirmações e as coisas inclusive que vêm na pressa de Deus, vêm com o número 2. Jesus disse, ide de 2 em 2, pregai o evangelho. Por quê? Porque era algo confirmado, é a palavra, é a revelação e, além do mais, é a pressa de Deus em pregar o evangelho a toda criatura. Aprenda esta grande lição do número 2. Deus te falou alguma coisa? Não se desespere, se foi Ele que falou, Ele vai confirmar. Amém? Porque assim nós temos entendido na sua palavra. E aqui, este homem, este profeta chamado, intitulado Homem de Deus, cujo nome não aparece, aprenda mais esta lição. O teu nome não precisa aparecer, nem o teu rosto.
O que precisa aparecer é a palavra que ele diz: assim diz o Senhor. É isso que vai fazer história, é isso que vai cumprir os desígnios de Deus. Não é a nossa face, não é o nosso rosto, não é o nosso nome escrito embaixo de um estudo ou a nossa cara estampada num DVD. Não é isso que vai mudar a vida de ninguém, mas é a palavra do Senhor, quando assim diz o Senhor. Amém, meu irmão? Amém. Não temos que aparecer, importa que ele cresça. Então, veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai. Quer dizer, quem foi chamado para o sacerdócio não foi Eli, foi o pai dele. Mas normalmente no tempo do sacerdócio, Deus ficava também de olho nos filhos. Por quê? Porque é muito lógico, se os filhos já estão vendo como as coisas têm que ser, por que Deus às vezes vai se preocupar em recomeçar a história toda com alguém? Entendeu? Por exemplo, você está aí, você tem o chamado sacerdotal. Todos nós somos sacerdotes, pois a Bíblia diz que todos nós fomos comprados com sangue e fomos feitos reino sacerdotal. Todos nós fazemos a mesma coisa? Não, todos nós não fazemos a mesma coisa, mas todos somos de alguma maneira sacerdote. Principalmente que temos um altar para sacrificar, oferecer em holocausto o quê? A nossa própria vida. Todo aquele que se oferece a si mesmo no altar de Deus é um sacerdote de si mesmo. Meu Deus, isso é tremendo. Isso é tremendo, meu irmão. Você quer ser sacerdote de quem? Seja de si mesmo. Ofereça-te a ti mesmo como holocausto, como oferta. Lembra o que Paulo diz? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você é sacerdote de si mesmo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você é sacerdote de ti mesmo. E quando você diz assim, diz o Senhor, não importa quem disse, importa que o Senhor o disse. Então, querido, porque Deus vela sobre a sua palavra, então Deus se manifestou à casa de Eli, mas Eli acabou herdando o sacerdócio, né? E Deus não está dizendo que não, aliás, Deus está confirmando que realmente Eli foi um sucessor do pai dele. Não sei quantas gerações se passaram aqui, mas que Eli foi um sucessor, isso aqui é certo. Entre o capítulo 2, o final, e o capítulo 3, você vê que há uma distância grande, porque a Escritura vai dizer: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Ou seja, entre esta profecia do capítulo 2 e o chamado de Samuel no capítulo 3, existe aí um tempo muito grande que não temos como determinar, um tempo em que as visões estavam extintas, em que os profetas estavam extintos. Mas Deus encontrou Samuel. Irmãos, o que nós queremos analisar nesse texto é uma palavra, realmente, esse simples texto me faz estremecer. Por isso que eu sempre digo: pastor, vem abrir uma igreja aqui, tem um terreno, tem isso. Se Jesus não mandar, eu não arredo o pé do meu morro, não saio. Esse texto aqui me congela, esse texto aqui me faz tremer. Eu fico apavorado diante desse texto. Eu tenho pavor. Com Deus não se brinca, e eu sei muito bem disso. Eu vi o que Deus já fez com muita gente que se levantou contra esse ministério. Fez baixar a sepultura. E não fui eu que disse: Senhor, faz baixar a sepultura. Ele julgou a causa. Então com ele não se brinca, eu sei muito bem disso. Então, pastor, vem abrir uma igreja, tem tudo aqui, é só vir. Não vou mesmo. Se Deus não falar comigo, eu não vou, não arredo o pé. Amém? Porque eu sei que com Deus não se brinca, Ele é vingador. Aqui ele está dizendo, olha o que ele diz: eu escolhi, no verso 28, escolhi de todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender a incenso, para trazer o éfode perante mim. Dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel.
Sabe o que quer dizer isso? Dei todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, botou ele na maior riqueza, colocou ele sem falta de absolutamente nada. Entende? Que nem Saul, lembra que Saul era um pobre coitado procurando uma ovelha desgarrada, um boi desgarrado? E Deus colocou ele como rei. Um rei tem falta de alguma coisa? Um rei recebe tributos. Um rei recebe as ofertas dos seus súditos. E aqui, este homem, também te coloquei pelas ofertas queimadas dos filhos de Israel, recebia tudo. Aí ele diz no 29, porque dás coices contra o sacrifício, ou seja, tu está te comportando como um animal. Quem dá coice é animal. Imagina, Deus começa primeiro a dizer tudo o que fez pelo pai, pelos descendentes, por ele, e agora está dizendo, por que você está dando coice? Contra quê? Contra o sacrifício, contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. O que isso aqui está dizendo? Dentre outras coisas, está dizendo que Eli, com os seus filhos, estavam usando tudo aquilo que era do Senhor para benefício próprio. Inclusive, os textos vão acusar os filhos de Eli de verdadeira prostituição dentro do templo. É demais. É demais. Quando nós analisamos o texto, nós vemos que eram coisas demais. Por isso, a ira de Deus nessa narrativa, por esse profeta aqui desconhecido, a ira de Deus é de uma maneira inigualável. Observa, irmão, o que ele diz no verso 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Qual era a promessa de Deus? Perpetuamente. Foi isso que ele prometeu? Ele fez uma promessa perpétua e agora ele está quebrando a promessa dele. Voltei atrás, não vou mais fazer isso. Por que ele voltou atrás? Porque a bênção do Senhor, ela vem, a promessa, quando nós estamos em uma determinada posição. Se nós nos movermos desta posição, o que ele tinha prometido deixa de ter o valor, não vai se cumprir, ele retira. Lembra de Nínive? Jonas, eu vou destruir Nínive. A Nínive se arrependeu, não vou mais destruir. Amém? Todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando nós mudamos, Deus muda. Nós estávamos irremediavelmente perdidos, mas mudamos, nos arrependemos. Então ele mudou. O castigo que estava sobre nós foi transportado para Cristo, está escrito. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se eu mudo, Deus muda. Se eu mudo para o bem, Deus muda para o bem comigo. Se eu mudo para o mal, ele mostra o seu lado mal comigo. Por quê? Porque ele é um Deus de justiça. De um lado ele tem a bondade, do outro lado ele tem a ira. Então, longe de mim, eu disse que andariam perpetuamente, porém agora, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, os que me desprezam serão envelhecidos, serão desprezados. Irmão, honra a Deus. Até tem uma passagem bíblica que diz, né? Honra a Deus com as primícias das tuas fazendas, com todos os bens da tua casa, então se encherão fartamente os teus celeiros. Honra a Deus. Não estou falando de dinheiro, para você honrar a Deus com dinheiro. Estou falando para você honrar a Deus mediante o que a palavra de Deus te pede.
mediante as atitudes que Deus te pede. Quanta gente entrega o seu dízimo e se acha justificado? Mas a Bíblia diz, se tu tem uma oferta para lançar sobre o altar, primeiro tem que ir reconciliar com o teu irmão, é se corrigir, para depois trazer a oferta. Não é isso que a Bíblia diz? Oferta sem reconciliação, oferta sem check-up, vamos assim chamar, não tem valor para Deus. O mais importante que Deus quer não é o ouro e a prata, não é dinheiro. Deus precisa de dinheiro, para quê? Quem já viu Deus depositando alguma coisa em algum banco? Quem já viu Deus numa fila de espera para comprar alguma coisa? O que Ele quer? Ele quer que nós o honremos. Aqui está escrito, os que me honram eu honrarei. Você quer ser honrado por Deus? Nós queremos, mas temos que honrá-lo. E ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse me ama. Ao que me ama, eu também o amarei, me manifestarei a ele. Eu e o Pai viremos, faremos nele morada. Então, aos que me honram, honrarei. Aí ele diz, eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum na tua casa. Verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum à tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade jovem. Que ira de Deus! Que ira de Deus, por quê? Porque o homem não estava administrando bem as coisas de Deus. Quem é que não administra bem as coisas de Deus? Pode ser qualquer um. Você tem um chamado de Deus na sua vida? Você tem, não tem? Claro que você tem. Você hoje já está exercendo esse chamado? Com toda certeza, sim. Você já está exercendo esse chamado. Administre bem. Você tem feito a obra de Deus? Tem falado para alguém de Cristo? Tem entregado um folheto? Tem presenteado com um CD? Então você está exercendo o teu ministério. Um dia, pode ser que ele mude, seja diferente, mas ele já começou. Ele já começou. A partir do momento que você diz, eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador, começou o teu ministério. Começou. Deus já vai te envolver e já está usando você, não em certas coisas, mas em outras já está. Porque Paulo diz que todos nós já temos o ministério da reconciliação. A partir do momento que eu tive um impacto com Jesus, eu já tenho condições de trazer outros para ter esse mesmo impacto. Então, todos nós temos um chamado, porque todos fomos comprados com sangue e todos nós somos reino sacerdotal. Então, ele está dizendo aqui, o homem que eu não desarraigar será para entristecer, ser consumido e vai morrer na idade jovem. Isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Hófni e a Finés, ambos morrerão no mesmo dia. Você vê, a ira de Deus está sendo tremenda. Depois Deus vai dizer através do profeta Samuel que está acabando completamente com a linhagem deste homem, para que nunca mais se levante sacerdote da descendência deste homem perante ele. É muita ira. É muita ira. E as pessoas ficam por aí brincando de Jesus, dando a mão, vamos brincar, Jesus, de ciranda, cirandinha. Ô Jesus, vem cá brincar de atirei o pau no gato. Leva Deus a sério, irmão. Eu nunca vi Deus brincando com ninguém. A Bíblia registra até que Jesus chorou, mas não registra que ele sorriu. Entende? A Bíblia diz que Deus é paz, Deus é amor, mas não deixa de dizer que ele é um fogo consumidor. A Bíblia não deixa de dizer que horrenda coisa é
cair nas mãos de um Deus vivo. Irmãos, Deus não te chamou para esse lugar para você brincar. Aleluia! Ele te chamou para esse lugar para você conhecer a verdade, ser liberto por completo, purificado, se transformar numa tocha viva, desfazer as obras de Satanás. Está pensando que Satanás é fraco? É fraco quando Deus está na nossa vida. Quando Deus não está com alguém, Satanás é forte e imbatível. Deus te chamou, cadê o diabo diante de você? Ele é nada, então não brinca com Deus. Porque se Deus fez Satanás se transformar em nada na tua presença, ele vai te cobrar o que ele te deu. A quem muito lhe é dado, muito será cobrado. E aqui ele está dizendo, isto será por sinal, teus filhos vão morrer. E no verso 35 ele diz assim, eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Meu irmão, quem é esse ungido? Jesus é esse ungido. Andar diante do meu ungido é esse aqui, Jesus. Ele disse que suscitaria sacerdotes fiéis para andar diante do ungido dele. E a Bíblia não mostra claramente, o ungido do Senhor é Jesus? Você está diante dele, irmão. Tem que ser fiel. O que você pensa, o que você acha, cuidado, porque você pode fugir da fidelidade. Os teus conceitos podem não ser os mesmos que Deus projetou. A Bíblia diz que os vossos caminhos não são os meus caminhos, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Então, o meu caminho e o meu pensamento não é o mesmo de Deus. Então, se eu ando no que eu penso, eu posso não estar sendo fiel. Eu estremeço diante desse texto. Eu estremeço. Por isso que eu sou um covarde. Como? Eu não faço nada se Deus não me mandar fazer. Não faço, meu irmão. Não faço se Ele não mandar fazer, porque o texto ecoa na minha mente. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Deus está dizendo assim, eu vou suscitar para mim um sacerdote fiel. Tem nada não, Elias? Ô Eli, tu não quer nada não? Tu está aí? Teus filhos estão assim? Tá bom. Eu vou esquecer vocês e vou procurar um sacerdote fiel. Não é assim não. Eu vou demonstrar a minha ira, Eli. Vocês vão pagar. Eu vou achar um fiel. Eu tenho condições de achar. Ainda tem gente nessa terra para me servir. Mas eu vou achar. Mas vocês vão pagar. Vocês vão pagar. Porque, sabe por quê, Eli? Porque até eu esperar ele se levantar, até eu o encontrar, muita coisa espiritual será perdida. Muitos israelitas baixarão até o inferno. Eli, alguém tem que pagar por isso. Então, meu irmão, Deus acha. Mas eu te digo uma coisa, sabe por que a ira de Deus contra Eli e a casa de Eli? Anota isso. A grande ira de Deus, quando Ele arranca alguém do lamaçal do pecado, levanta, ergue, põe essa pessoa em posições de destaque, põe riqueza na vida dessa pessoa, como pôs na de Eli, dá casa para essa pessoa, dá um bom emprego, dá comida na mesa que muitas vezes não tinha, dá leite para os filhos que muitas vezes não tinha. Deus edifica, Deus liberta, Deus abençoa, liberta da opressão, da depressão, do cativeiro do diabo. Deus edifica mesmo, Ele arranca da lama, põe os nossos pés sobre uma rocha e vem cara a cara e diz, não temas, eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Não te assombres, não te espantes, eu sou a rocha eterna, eu sou a tua sombra à tua direita. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Deus faz tudo isso, te abraça e diz, o que habita no meu esconderijo, a minha sombra descansará. Deixo-vos paz, a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá. Deus faz tudo isso
te edifica, te põe num pedestal, te dá garra de leão, te dá visão de águia, te dá a capacidade de ser submisso à palavra dele, como um boi, e te dá inteligência purificando a tua mente, como um homem. Ele faz uma obra tremenda, ele te ergue, ele te ergue, ele te ergue de uma maneira tremenda. Aí depois que ele faz tudo isso na tua vida, sabe por que a ira dele contra Eli? Porque depois que ele faz tudo isso na tua vida, ele te prepara para uma obra, e ele preparou você, você se torna insubstituível. Não tem mais ninguém para ocupar o teu lugar. Você é insubstituível. Se você cair, fica um buraco. Ele vem com a ira. Ele fez algo tremendo. O diabo estava lá com as unhas cravadas na tua cabeça. Ele diz assim: solta esse aí. Aleluia! Glória a Deus! Mas solta, já soltou? É meu. Mas por que? Não tem explicação para você, ele é meu. Ele faz uma obra tremenda. Aí trabalha. Você chega, não sabe nem ler a Bíblia. Daqui a pouco você está dando aula de Bíblia. Você tem medo de falar para um, daqui a pouco está pregando para a multidão. Uma obra tremenda. Você é insubstituível. Aí você cai. Quando você cai, ele diz: ah, você caiu? Eu acabo de te pisar e acabo com a tua descendência. Você me irou a tal ponto. Por isso, meu irmão, ele diz: eu suscitarei para mim um sacerdote fiel. Mas não vai ser assim, Eli, não vai ser com duas conversas. Eu vou lá, cato um sacerdote fiel e você vai viver a tua vidinha aí. Não vai não, você vai ver primeiro você vai ter a notícia que os teus 2 filhos já foram. Depois você cai e quebra o pescoço. Não é isso que acontece na história? Então, meu irmão, Deus tem, ele acha. Ao longo da história ele veio achando. Os tempos foram se prolongando, mas ele vai achando, ele vai achando. Agora, aquele que ele chama, liberta, capacita, aquele que ele dá, ele também cobra. E será que todo que ficar de resto da tua casa virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me Meu irmão, veja bem o que Deus está falando para Eli. Quem sobrar da tua descendência vai pedir esmola, vai ficar com fome, vai suplicar por uma moeda de prata e um pedaço de pão. Mas Deuteronômio 28 não diz isso. Deuteronômio 28 diz que tu serás por cabeça e não por cauda, estarás por cima e não por baixo. Porém diz: quando guardares a palavra do Senhor teu Deus, quando negares, ele te nega. Porque Jeremias 1,12 diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Olha que coisa impressionante. Meu irmão, aguenta e treme, porque eu já tremi e continuo tremendo. Esse texto me faz estremecer. Se tem uma coisa na Bíblia que me dá medo, é este texto. Eu tenho medo, eu tenho pavor desse texto. Eu tenho pavor desse texto. Sabe o que é pavor? Pavor. Pavor. Desespero. Porque Paulo diz: aquele que está de pé, cuide muito bem para que não caia. Olha, todo aquele que ficar da tua casa vai se inclinar diante dele por uma moeda de prata, por um bocado de pão. Não termina aí, ele diz: e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Você não sabe o que é isso, mas eu vou te dizer. Este texto significa que aquele que é rejeitado do ministério, não resta mais nada para fazer. O homem suplica, ele fica desesperado, ele vai dizer o quê?
Me admite aí no ministério sacerdotal, sabe por quê? Porque eu não sei fazer mais nada. Eu não sei fazer mais nada, me deixa entrar no templo, fazer alguma coisa, pelo menos para eu trabalhar por um pedaço de pão. Meu irmão, quando Deus te dá o Espírito Santo, é para trabalhar no templo do Senhor, que é o mover do Espírito Santo em toda a terra. Quando Ele te dá o Espírito Santo, é para te recrutar para um serviço espiritual. E se você cair e perder o Espírito Santo, só te restará pegar esmola por aí, moeda de prata e pedaço de pão. Tu é templo do Espírito Santo. Ele te chamou para um serviço, e quando você é rejeitado, o homem aqui, a linhagem de Eli rejeitada, ele diz, me admitas a um ministério sacerdotal, vai pedir para aquele fiel que Deus encontrar, eles vão pedir para ser admitidos. Eu te pergunto, pode ser? Não, porque ninguém pode admitir ninguém no que é espiritual, só Deus chama. Isso prova o desespero. Vão bater na porta daqueles, me admita aí um ministério sacerdotal, eu preciso comer um pedaço de pão. E aquele que estiver na ministração como fiel vai dizer assim, não posso, não tenho autoridade para trazer ninguém para dentro do templo. Se Deus não chamou, não tem mais jeito. A promessa é, os inimigos virão por um caminho e fugirão por 7. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua maçadeira, bendito ao entrares, bendito ao saíres, bendito em tudo quanto puseres as tuas mãos, o Senhor fará prosperar, te colocará por cabeça, não por cauda, estarás por cima e não por baixo, emprestarás a todo mundo, mas de ninguém tomarás emprestado. Esta é a promessa, para quem? Para os fiéis. Fiéis. O fiel, aguenta mais essa, o fiel não é o que faz o que pensa, o fiel é aquele que faz o que o seu Senhor pensa. Esse é fiel. Fiel é aquele que obedece, não é aquele que maquina, não é aquele que projeta. Fiel é o que obedece. Então, meu irmão, esta é a palavra. Esta é a palavra que me faz tremer. Esta é a palavra que me faz tremer. Desde o começo desse ministério, Deus foi prometendo bênção para mim, para a minha descendência, para todos que estivessem à minha volta, para todo mundo que se aproximasse de mim. Ele foi falando só de bênção. Se eu me desviar, eu já sei o que espera do outro lado do monte. São as maldições. Então, irmão, não sei daí mais para quanto tempo pela frente, dá a entender que alguns anos se passaram, bons anos, mas Samuel vai entrar na história. E Deus vai chamar Samuel quantas vezes? 4. Samuel diz, fala a Deus que o teu servo ouve, quando Deus o chama pela 4ª vez. E quem deu a Samuel o discernimento? Eli. Eli sabia como Deus falava. Eli tinha experiência até para ensinar outros a ouvir Deus. Samuel chegou lá, Eli, tu me chamaste? Não. Eli, tu me chamaste? Samuel, faz o seguinte, quando você ouvir, pode dizer o seguinte, fala a Deus que o teu servo ouve, é o Senhor. Tinha experiência, sabia que Deus falava, mas abandonou a experiência, não quis mais se interessar por ouvir Deus. Irmão, você sabe que Deus fala, você tem experiência, você conhece o toque do Espírito, você sabe aonde ir para ouvir Deus, você sabe aonde ir para aprender de Deus, você conhece o Espírito Santo, você é templo dele, então se comporte como tal. Se comporte como tal. Não dê uma de Eli, que até pode ensinar a verdade, mas não anda na verdade.
Eli ensinou a verdade. Samuel, pode falar, fala a Deus que o teu servo ouve. É Deus. Fala a Deus. Samuel, não sai por aí perguntando a ninguém. Pode dizer o seguinte, fala a Deus. Eu sei que é Deus falando contigo. Sabia até ensinar os outros a ouvir Deus, mas ele mesmo não estava ouvindo. Desde que Deus suscitou esta palavra por este profeta antigo, anos se passaram, até que Ana fosse lá, subiu ao templo, foi chamada de embriagada, porque é assim que as pessoas fazem, julgam pela aparência, mas é Deus quem conhece o coração. Sacerdote Eli, já perdendo a visão, viu Ana mexendo os lábios, tu tá que nem filha de Belial, embriagada. Vai perdendo a visão e vai acusando os outros. Vai perdendo a visão e vai dizendo que os outros estão embriagados. Eu sou cheio do Espírito Santo, todo mundo é filho do diabo. Perde a visão que você vai ver quem vai ser cobrado. Aí você vai ver os filhos do diabo na tua consideração, edificados e abençoados. E você que bate no peito dizendo ser filho de Deus e templo do Espírito Santo, caído e prostrado. O que eu penso não interessa. O que os meus olhos veem não é a verdade. A verdade é o que Deus me fala. A verdade de Deus está acima dos meus olhos, dos meus ouvidos. Eu tenho que ser guiado pelo Espírito e não pela alma, não pelos sentidos. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Glória a Deus. Anos depois, Samuel, Ana vai lá, Senhor, não tem um filho. Olha aí, está todo mundo falando mal de mim, zombando, só porque eu não tenho filho. Eli ainda tinha a bênção sobre ele. Ainda estava o Espírito Santo tentando fazer Eli voltar para o caminho. E ele vai, mulher, não, meu senhor, eu não estou embriagada. Eu apenas tenho a minha petição diante do Senhor. É? Então vai, e o Senhor te conceda a sua petição. A voz de Eli entrou como peso. Ana todo ano ia lá e suplicava, mas depois que Eli diz, vai, e o Senhor te conceda a tua petição, ela desce, a Bíblia diz que ela engravidou. Porque o Espírito Santo ainda não tinha abandonado aquele homem. Ele não queria realmente decretar a desgraça daquele homem. Ele queria trazê-lo, porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. Esse é o Deus que nós conhecemos. Deus pelejou, trouxe um profeta e deu a Eli um tempo longo. Esperou que ele se voltasse, esperou que ele se arrependesse. Ana engravidou. Aí vem depois no templo novamente. Está aqui, Eli. Esse aqui é o filho. Lembra quando você me disse, vai que o Senhor de Israel conceda a tua petição? Está aqui, ele ouviu a tua voz. A unção que está sobre ti me fez engravidar. Está aqui, e eu disse que ele estaria no templo para o serviço do Senhor. Toma, é teu. E uma vez por ano, Ana ia ver o filho. Que dor, que sacrifício, mas honrou a palavra. Honrou a palavra. E Samuel foi crescendo. 1 ano, 2 anos, Hófni e Finéias nas suas orgias. Samuel, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Hófni e Finéias se deleitando nos prazeres carnais. Eli deixando os filhos tocar o barco do templo, profanar tudo, beber suas cachaças e seus vinhos nos cálices consagrados do serviço do Senhor. A lâmpada de Deus já quase se apagando, as coisas do altar tudo largado, o serviço todo feito relaxadamente. E Samuel está crescendo, 10 anos, 11 anos, daqui a pouco, Samuel, fala a Deus que o teu servo ouve.
No dia seguinte vem Eli, Samuel, olha, não me esconda nada. O que o Senhor falou contigo ontem à noite? Assim diz o Senhor. Em outras palavras, pesado foste na balança e foste achado em falta. Arrancou Deus de ti o sacerdócio e deu a outro melhor do que tu. Quando Deus bate um martelo, meu irmão, eu te garanto, não adianta chorar. Chora antes dele bater o martelo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quando ele se levanta para julgar, não tem mais intercessão. Interceda enquanto ele ainda não se levantou. Quando ele se levanta para operar, ele não vai voltar sem cumprir o que lhe apraz. Ele não vai voltar. Quando ele se levanta determinado, ele não volta atrás. Ele não perde tempo, ele não perde viagem. Quando ele diz, vou fazer, acabou, ele vai fazer. Chore antes de Deus bater o martelo, porque depois que ele bate o martelo, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Mas a promessa é: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. O Senhor te colocará por cabeça, não por cauda. Os inimigos vêm por um caminho, fugirão por 7. É os inimigos que vão fugir por 7, não é você, é os inimigos. Por que você está fugindo? Se a promessa é para você que os inimigos fugirão, você vai emprestar a todo mundo. Por que você está mendigando o pão? Se a promessa é para você prosperar, por que estão zombando de você, escarnecendo de você? Tenha postura em Cristo Jesus para que você veja quem é o teu Deus. Se posiciona, porque ninguém pode zombar do templo do Espírito Santo. Paulo diz, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, meu irmão, assuma a sua posição. Não fale se Deus não te mandar falar. Não pense nem se Deus não te mandar pensar. Seja fiel. Seja esse sacerdote que Deus disse que encontraria para substituir Eli. Seja fiel. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.